Olá, meu nome é Beatriz Esquivel Souza e junto com Graziele Pereira de Santana e Rondinelli de Jesus Fontinelli, vamos apresentar um trabalho sobre sistemas lineares, mais especificamente sobre o método de escalonamento de Gauss, para a matéria de álgebra linear, orientada pelo professor Alexandre Lopo. Aqui temos um pequeno sumário, dividindo o que vamos falar em cada parte. Então, primeiro precisamos falar sobre os sistemas lineares em si, porque a aplicação do método de Gauss é dentro dos sistemas lineares, e aí dividimos desse jeito. Primeiro a introdução, falando sobre os conceitos, exemplos e classificação dos sistemas, e depois entramos no método de Gauss em si. Conceito de sistema linear. Antes da gente entender o que é um sistema linear, precisamos saber o que são equações lineares. E uma equação linear é uma equação algébrica do primeiro grau, onde todas as incógnitas têm expoente 1. Elas não podem ser multiplicadas ou divididas entre si e são multiplicadas por constantes. Agora que já sabemos o que é uma equação, um sistema de equações lineares é um conjunto de duas ou mais equações lineares que compartilham das mesmas variáveis. A sua forma geral, com n variáveis, é a1x1 mais a2x2 mais a nxn igual a b. A1, A2, a n são coeficientes reais. x1, x2 e xn são incógnitas e b é o termo independente. Os coeficientes são os números que multiplicam as incógnitas em cada equação. As incógnitas, ou variáveis, são as letras que queremos descobrir. Nesse caso, x1, x2 e xn. Podemos concluir que a1, a2, a n são os coeficientes das incógnitas x1, x2 e xn. E b é o termo independente, ou seja, o resultado. O objetivo de sistemas lineares é encontrar um conjunto de valores para as incógnitas que satisfaça todas as equações do sistema simultaneamente, como eu já tinha dito. No dia a dia, os sistemas lineares eles podem traduzir um problema real em equações matemáticas e resolver o sistema para obter respostas quantitativas. Aqui temos um exemplo prático. Então, pegamos aqui um sistema de duas equações lineares com duas incógnitas, a1x mais b1y igual a c1, a2x mais b2y igual a c2, e traduzimos isso em um exemplo numérico. 2x mais y igual a 5 é a primeira equação, x menos y igual a 1 é a segunda equação. Depois disso, pegamos e fizemos uma matriz correspondente a esse sistema. Então, temos aqui a matriz dos coeficientes, que é 2, 1, 1 e menos 1. Vetor das incógnitas, x e y, porque temos duas incógnitas. E o vetor dos termos independentes, sendo 5 e 1. Então, multiplicamos o a vezes o x e temos o b, que é exatamente a forma de cima, porém é traduzido em matriz. Podemos também classificar um sistema linear quanto à sua solução. Um sistema linear pode ter ou não solução. Caso ele tenha, ela pode ser única ou mais de uma. Dessa forma, podemos classificar um sistema linear quanto à existência e à quantidade de soluções. E temos isso em três tipos. A primeira é a compatível ou possível e determinado, SPD, sistema que possui exatamente uma única solução. Geralmente ocorre quando o número de equações é igual ao número de variáveis e elas são independentes. Sistema possível e indeterminado tem infinitas soluções e geralmente acontece quando há menos equações que variáveis, ou quando algumas equações são combinações das outras. E o sistema impossível, ele não tem solução e geralmente ocorre quando as equações são contraditórias. Voltando ao SPD, diz assim, repetindo, geralmente ocorre quando o número de equações é igual ao número de variáveis e elas são independentes. O que isso quer dizer? Quer dizer que o conjunto de equação é linearmente independente quando nenhuma equação pode ser obtida
como combinação linear uma das outras. Então, é isso que caracteriza o SPD. No SPI, diz exatamente o contrário. Então, essa afirmação é totalmente oposta quando se trata do SPI. Ou seja, algumas equações no SPI são combinação linear uma das outras. Isso é importante entender porque quando formos ver um exemplo disso, vamos conseguir obter isso na prática. Bem, prosseguindo, para começarmos a falar sobre o método de Gauss, vamos fazer uma breve contextualização histórica e de sua aplicação. O método de Gauss é muito conhecido pelo nome do matemático Carl Friedrich Gauss, que viveu entre 1777 e 1855, mas é interessante notar que técnicas parecidas já existiam há mais de 2000 anos na China antiga no livro Os 9 Capítulos da Arte Matemática. O método se tornou famoso porque Gauss o utilizou para resolver um problema real, prever a órbita do asteroide Ceres, em 1801. Esse feito mostrou a eficácia da eliminação de variáveis e deu projeção mundial ao método. Hoje ele é aplicável em áreas como a engenharia para cálculos estruturais e de circuitos, na física em modelos de dinâmica e eletromagnetismo, na economia para prever variáveis interligadas e na computação e algoritmos de regressão, aprendizado de máquina e até processamento de imagens. Bom, mas o que é o tal método de Gauss? Também conhecido como eliminação ou escalonamento de Gauss, é uma técnica sistemática da álgebra linear para resolver sistemas de equações lineares. Um sistema pequeno pode ser resolvido tanto por substituição ou adição, mas em sistemas maiores esses métodos ficam inviáveis, pois exigem muitos cálculos repetitivos. O grande diferencial do método de Gauss é justamente esse: é organizar qualquer sistema em uma forma escalonada, facilitando a resolução, já que podemos aplicar a substituição regressiva, ou seja, resolver da última equação até a primeira. Além disso, esse método não é só uma ferramenta teórica, ele é a base dos algoritmos que hoje permitem resolver milhares de equações em questão de segundos nos computadores. Ele funciona baseado em operações elementares, feitas nas linhas de uma matriz. Essas operações não alteram a solução dos sistemas. São 3 possibilidades: trocar a posição de duas linhas, multiplicar uma linha por um número diferente de zero, somar a linha a um múltiplo de outra. Com essas operações, organizamos a matriz aumentada do sistema em forma escalonada, isto é, zeros abaixo dos pivôs. Os pivôs serão explicados um pouco mais à frente por B. Quando chegamos nessa forma, podemos aplicar a substituição regressiva, resolvendo as equações de trás para frente até chegar na solução final. Bem, agora nós vamos ver um exemplo prático desse método. Aqui temos um sistema com 3 equações e 3 incógnitas, x, y e z. Primeiro, escrevemos a matriz aumentada que organiza os coeficientes e os termos independentes. A partir daí, aplicamos as operações elementares. Eliminamos os números abaixo do pivô da primeira coluna, depois seguimos para a segunda e assim por diante, até obter uma matriz escalonada. No final, usamos a substituição regressiva. Resolvemos a última equação, depois a penúltima e por fim a primeira. O resultado é que encontramos a solução do sistema x, y, z igual a 1, 2, 3. Esse exemplo mostra bem como o método funciona, uma sequência organizada de passos que transforma um sistema aparentemente complicado em algo direto e resolvível. Agora que já vimos o conceito do escalonamento e uma das suas aplicações, podemos também usar o método de Gauss para identificar se um sistema é SPD, SPI ou SI. Iremos analisar um exemplo prático, mas é importante deixar claro um conceito antes disso, que é o conceito do pivô. O pivô
é o primeiro elemento não nulo de cada linha em uma matriz escalonada. E ele tem algumas características. A primeira é, eles são sempre diferentes de zero. Cada pivô está mais à direita que o pivô da linha anterior. E embaixo de cada pivô só tem o número 0. Vamos mostrar um exemplo prático de como identificar se um sistema é SPD, SPI ou SI através do método de Gauss. E para isso fizemos um vídeo através do Python. Aqui temos um sistema de equações. Esse exemplo é de única solução. Então, esse sistema tem 3 equações, 3 incógnitas, então x, y e z. E vamos primeiro mostrar que ela é uma matriz aumentada. A primeira coisa que o vídeo faz é transformá-la em uma matriz aumentada, como está aqui embaixo. O que seria isso? Seria uma forma de representar um sistema de equações dentro de uma única matriz, colocando apenas os coeficientes das incógnitas junto com os termos independentes. Ou seja, na primeira equação dentro do sistema, ali x, 2x mais y menos z igual a 8, quem acompanha o x é o 2, quem acompanha o y é o 1 e quem acompanha o z é o menos 1. Pegamos apenas esses coeficientes e colocamos dentro da matriz. Fazemos isso com todas as outras 2 equações, colocamos dentro de uma matriz só e dividimos entre coeficientes e termos independentes, mas tudo dentro de um mesmo lugar. Aqui, de fato, agora vamos começar a escalonar. O que seria escalonar? É como se a gente estivesse transformando a matriz em degraus, como uma escada. E para fazer isso, a gente tem liberdade de aplicar operações elementares do nosso gosto, como trocar linha de posição, multiplicar. A gente faz o que for melhor para facilitar. Nesse caso aqui, houveram trocas de linhas, multiplicações, e tudo isso para que no final ela fique com o resultado que será mostrado agora aqui no vídeo. Ou seja, escalonar uma matriz é justamente relembrar o conceito de pivô. Se a gente pega a primeira linha, por exemplo, dessa matriz escalonada, vemos que o 2 é o primeiro número não nulo, ou seja, ele é o pivô dessa linha. E outra regra também, que eu já falei antes, é sobre todos os números abaixo do pivô serem 0, e essa matriz cumpre isso. Todos os números abaixo do 2 é 0. Se a gente pega a linha 2, o pivô é 1, porque ele é o primeiro número da linha, diferente de 0. E se a gente pega a linha 3, o primeiro número não nulo dessa linha é menos 1. Ou seja, essa matriz escalonada ela tem 3 pivôs e uma solução única. Por quê? Se a gente for relembrar mais uma vez o conceito de sistema de uma solução, vemos que primeiro, vemos que o número de equações é igual ao número de variáveis. Isso é claro, temos 3 equações dentro desse sistema e 3 variáveis. Além disso, temos também que o número de pivô é igual ao número de incógnitas. 3 pivôs, 2, 1 e menos 1. 3 incógnitas, x, y e z. E também observamos que não tem uma linha contraditória, ou seja, uma linha que tem uma solução impossível, como veremos no SI. Para terminar a análise sobre essa matriz, esse sistema, podemos ver também que eles são linearmente independentes. Por exemplo, eu não consigo transformar a matriz. Para terminar o entendimento sobre esse sistema, podemos observar também que todas as equações aí são LI, linearmente independentes. Ou seja, nenhuma equação desse sistema pode ser obtida como combinação linear
uma das outras, mesmo que a gente tente. O segundo exemplo, que são as infinitas soluções, no caso SPI. Temos aqui um sistema, também com 3 equações e 3 incógnitas. A gente primeiro aumentamos a matriz aqui. Agora vamos escalonar de fato. E temos o resultado. Primeira coisa que podemos tirar de conclusão é, se a gente observa a linha 1, a gente vê que 1 é o primeiro pivô, né, dessa linha. Na linha 2, não temos pivô nenhum, todos os números são 0. E a regra para ser pivô é que seja um número diferente de 0. E na linha 3, temos o pivô 1 também, assim como a primeira, cada um em sua devida posição. O que tiramos de conclusão aqui? Que temos uma variável livre, ou seja, automaticamente temos infinitas soluções. Além disso, o número de incógnitas é maior que o número de pivô, reafirmando novamente que faz com que esse sistema seja SPI. Outra coisa que a gente pode ver de importante aqui é relembrando que sistemas lineares SPI, uma equação pode ser escrita como combinação linear da outra, e a gente vê claramente isso que, se multiplicarmos a primeira equação, x mais y mais z igual a 4, por 2, temos exatamente a segunda equação, que é 2x mais 2y mais 2z igual a 8, afirmando que, e provando, que um pode ser combinação linear do outro. Agora iremos para o nosso último exemplo aqui. Temos um sistema com 3 equações, 3 incógnitas, mas algo impossível acontece, mais especificamente na linha 2 da matriz escalonada e aumentada. Por quê? Diz que 000 é igual a 1. Isso é impossível. Vamos pensar que, por exemplo, fosse 0x mais 0y mais 0z igual a 1. Isso não tem como acontecer. A equação zeraria se realmente isso fosse verdade. Então, não tem como algo multiplicado por 0 dar 1. Ou seja, sem solução, existe uma contradição. Essa linha faz com que o sistema seja impossível. Oi, pessoal. Eu sou o Ronge e vim aqui apresentar para vocês os 3 tipos de possíveis no sistema de Gauss que pode acontecer. Temos o sistema possível e determinado, mais conhecido como SPD, né, que é o primeiro deles, e logo após eu vou mostrar os outros dois para vocês. Bom, eu vou apresentar essas 3 situações diferentes, né, e o primeiro deles vai ser o SPD, sistema possível e determinado. Bom, a gente trouxe esse exemplo aqui, referente à engenharia, né? Que pode ser usado o Gauss no nosso dia a dia. Vamos lá. Um engenheiro precisa calcular a quantidade de barras de aço compradas em uma obra. Sabe-se que as barras de 8 milímetros pesam 5 quilos cada, e as barras de 10 milímetros pesam 8 quilogramas cada. O pedido total foi de 14 barras com peso total de 100 quilos. Monte o sistema que representa a situação e resolva pelo modelo de Gauss. Bom, aqui a gente, para resolver, eu vou mostrar o código aqui para vocês, né? Aqui temos o print do sistema determinado, o 50, o 8, que vai ser do nosso sistema, né? Tá, eu vou rodar o código aqui. Beleza, rodei o código. Aqui temos o sistema, 5x mais 8y igual a 100. Vai ser uma primeira equação, e 5x mais 8y igual a 14, que vai ser a nossa segunda equação. 5, 8 igual a 100, a gente transforma ele em matrizes, certo? E a troca de linhas aqui vai acontecer depois. Vamos lá. O que a gente fez aqui inicialmente? Como o Bia e Grazi explicaram para vocês, a gente tem aqui, né, o 5, o 8 e o 100. A gente quer zerar essas parcelas,
ou seja, para saber se ele é possível e determinado. O que a gente vai fazer inicialmente? Vai multiplicar por 5 e subtrair da segunda coluna. Ou seja, a gente multiplica essa coluna por 5 e subtrai da primeira. O que vai acontecer aqui? 5 menos 5 vai dar 0. 5 menos 8, 3. E 14 vezes 5, que dá 70, menos 100, vai dar 30. Aí beleza, a gente fez esses cálculos aqui e a gente mudou linhas e colunas. Como já foi explicado isso aqui, para a explicação não ficar tão longa, né, eu vou tentar simplificar o máximo aqui para vocês entenderem. Aí trocamos linhas e colunas, certo? Já multiplicadas. E agora precisamos zerar esse 3 aqui também. Troca de linhas e colunas. O que vai acontecer aqui? A gente vai multiplicar ele por 1/3. E essa multiplicação aqui, depois de ocorrer, a gente consegue zerar. E aí temos o nosso única solução. Ou seja, x igual a 4 e y igual a 10. Sistema possível e determinado. Esse é o segundo sistema que pode ser encontrado, né? E vamos à questão. Em uma cobertura metálica é necessário suportar uma carga de 1.000 kg. Cada viga grossa suporta 200 kg e cada viga fina suporta 100 kg. Sabe-se que a condição do projeto pode ser escrita como 2x mais y igual a 10, ou seja, ele deu um sistema aqui para a gente, onde x é o número de vigas grossas e o y é o número de vigas finas. Monte o sistema que representa essa situação e, usando o método de Gauss, mostre que existem infinitas combinações de vigas que, que atendem essa mesma carga. Ele já deu uma equação para a gente só precisa formar outra, ou seja, 1.000 vai ser o total, né? Vai ser o nosso número, 200 quilos vai ser 1x e o nosso vai ser y. Vamos à questão. Esse é o nosso código, certo? A gente usou para resolver essa questãozinha aí. Aqui já rodado o código, ele deu dois sistemas para a gente resolver. Aí temos a matriz aumentada. Vocês notam que se eu multiplicar esse número aqui de baixo por 100, ele vai ser o mesmo número que está em cima? Se disseram sim, acertou. Bom, se a gente multiplicar o 2 por 100, vai dar 200, 1 por 100, 1 vezes 100 vai dar 100, e 10 vezes 100 vai dar 1.000. Com isso, a gente vai ter os três zerando aqui quando a gente fizer a subtração. E aí, quando dá 0 e 0 nas colunas e 0 também no nosso termo independente, ele vai ser um sistema que é possível, mas vai ter várias soluções. Ou seja, a gente vai ter que atribuir um valor para t. A gente tem a equação, a gente coloca joga o y para o outro lado, 10 menos 2x, que o 2x está multiplicando, passa dividindo, e assim fica a nossa equação. 10 menos t dividido por 2, né? Qualquer número que a gente jogar em t, a gente vai encontrar o número que a gente quer aqui, certo? O número para suportar as vigas e colunas. Vamos lá, infinitas soluções. O t menos 10. Vamos lá, eu vou mostrar para vocês que ele vai dar infinitas soluções. Por exemplo, se eu colocar um 2 aqui nesse t, a gente vai ter 10 menos 2, 8. 8 dividido por 2 vai dar 4. Ah, eu não quero 2 não, eu quero 4. Então, 4 menos 2, que ainda mais, que ainda mais, que ainda mais, 6. 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, isso aqui, ele vai te dar várias soluções, esse sistema aqui. E vamos para o sistema que ele é impossível, ou seja, não tem como a gente fazer. A questão fala assim: um arquiteto projetou uma escada para um ambiente com pé direito de 2,20 metros. Ele definiu que a escada teria degraus de 20 centímetros e de 15 centímetros. Porém, em outro cálculo, exigiu-se que a mesma escada deveria alcançar 2,40 metros. Monte o sistema que representa essa solução e demonstre o método de Gauss. Vamos demonstrar, né? A gente já nota aqui que o tamanho da viga é desproporcional. O pé direito é 2,20 metros e o que vai alcançar o degrau é 240. A gente expandindo isso aqui, né, colocando na matriz aumentada, vamos ter coluna linha 1, 20, coluna linha 2, 15 e o nosso termo independente 220. Aí na segunda linha temos 20, 15 e 240. Vocês notam que se eu diminuir esse número pelo de cima, automaticamente vai zerar. Então aqui a segunda linha vai ser 0, 0 e 20. 240 menos 20, 0. 20. Ah, onde mais deu 0? Então ele vai ser um SI, não, galera. Ele não vai ser um SI, porque o termo independente dele deu 20. Se desse 0, seria assim. Poderia acontecer, mas deu 20, diferente de 0. Então ele não pode ser. Não é possível. Ou seja, um sistema é impossível. Não tem como a gente colocar 20 vigas em
em uma. Não tem como isso. A equação é impossível, a resultante, né? Ou seja, então a gente está contradizendo que pode acontecer. E aqui esse último código é bem rapidinho, né? Eu trouxe esse código no engenheiro, eu queria calcular o custo de uma obra, né? Para saber quanto ele ia usar de concreto, de aço e de serviços, ou seja, mão de obra. E aqui temos os nossos termos independentes. Ele tinha isso, isso e isso. A gente pode transformar isso aqui em uma matriz, certo? Aí eu rodei o código já, mostrei para vocês novamente. Zero pivô, tal. Aqui faz o processo de multiplicação e subtração, tá? Pronto. Matriz aumentada inicialmente. Que ele faz o mesmo processo, né? Multiplica, menos um, aí divide, que dá zero, multiplica por um e subtrai, tem que dar zero. E aqui ele nos dá logo o código, o resultado. Né? Cimento vai ser 12 e tal. Onde mais deu zero, zero ali, ele vai ser um sistema impossível. Não, galera, porque aqui ó, nossa matriz ainda tem um. Toda vez que tem um, na matriz lá de cima, como tem um aqui, né? Ele vai ser um sistema possível e determinado, ou seja, só vai ter uma solução. Rapidinho aqui, só para mostrar a vocês. Esse vídeo que a gente mostrou no nosso trabalho para vocês, ele foi feito através do Python também. A gente utilizou o Python para fazer esse vídeo. E o outro software que você está usando? Ele é chamado Google Colab. Se vocês digitarem aqui Colab, você vai acessar ele automaticamente. Ele é um modelo que ele roda, não roda no seu computador, ele roda no software, mas você pode criar uma conta e aí baixar para o seu computador, seu drive. Pode criar uma conta no seu drive e criar uma conta aqui. Esse código aqui foi o que a gente usou para fazer o vídeo que Bia explicou muito bem para vocês. Rapidinho aqui só para mostrar como é que ele funciona. E pronto, quando vocês rodam ele aqui, essa setinha aqui, ele vai abrir o terminal e vai pedir para você digitar onde você vai querer que o vídeo seja salvo. Aí você pega e digita a mesma pasta que tem aqui em cima, onde ele vai ser executado. Por exemplo, eu criei a pasta legals Python, py, e aí digitando aqui ele vai gerar automaticamente o vídeo. Eu não vou digitar aqui, porque senão vai baixar novamente o vídeo, certo? Mas é isso aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação. E é isso, galera. Obrigado. Dessa forma, finalizamos nossa apresentação sobre o método de escalonamento de Gauss, apresentada a matéria de Álgebra Linear 2025.2. Muito obrigada.